Efésios 5, a partir do versículo 1. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, algumas versões traz a bebedice, né? E toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos de luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Irmãos, como eu disse há pouco, um dos maiores problemas da humanidade e um dos maiores problemas da igreja neste mundo, ao meu ver, é a falta de entendimento, a falta da percepção acerca do seu propósito como ser humano neste lugar. Qual é o propósito de você estar vivo nessa manhã? Qual é o propósito de você estar aqui em Setúbal ou em qualquer outro lugar desse mundo? Qual é o propósito de você ter nascido há 10, 20, 30 ou 50 anos atrás? Qual é o propósito para o qual você veio a esse mundo? E o problema é que, por não entender o propósito, muitas vezes nós caminhamos às cegas. Nós não sabemos o que fazer e nem para onde ir. Quando nós olhamos a Bíblia e vemos, principalmente no livro de Gênesis, quando Deus está criando tudo, nós percebemos que Ele não faz nada sem um propósito. Deus não criou coisa alguma sem estabelecer para essa coisa um propósito. Quando Ele criou os luminares, Ele os criou para iluminar. Quando Ele criou as plantas, Ele criou para que elas produzissem frutos, para que nos alimentassem, para embelezar esse mundo, para produzir a fotossíntese, que é a purificação do ar que nós respiramos. Quando Ele criou os rios e as águas, Ele o fez para que isso gerasse vida. A água é um grande produtor de vida, um grande canal de vida. Logo, nós não podemos esquecer então dessa criação no sentido global, que nós, no sentido mais particular, nós também fomos criados para um propósito, para um fim. E quando nós vemos nesse texto o primeiro versículo, eu digo com muita tranquilidade que o propósito para o qual você e eu fomos chamados é de sermos imitadores de Deus. Olha só que coisa maravilhosa.
Você percebe a grandeza disso? Você percebe a importância, o grau elevado do propósito para o qual você e eu fomos inseridos dentro da vontade de Deus? Sermos imitadores de Deus. Como quê? Como filhos amados. E o imitador, ele é um discípulo. E o imitador, ele copia, ele se empenha em fazer igual. E alguns textos, este e como aquele outro de Mateus capítulo 5, quando Jesus fala assim: sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Eu, as primeiras vezes que eu li esse texto, eu não entendia muito bem. E eu entrava em luta, né? Como assim? Eu ser perfeito como Deus é perfeito? Parece que não faz sentido. Como é que nós podemos imitar Deus, um ser tão perfeito, tão absoluto em santidade, em poder e graça, em amor? É esse o chamado que Ele nos fez. Independente se você nasceu em Portugal, se você nasceu no Brasil, se você nasceu em Cabo Verde, se você nasceu em qualquer lugar desse mundo, Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito para você. E o propósito, de uma forma objetiva, é sermos imitadores de Deus, como filhos amados. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa epístola aos Efésios, ele dá algumas dicas, não colocando como uma lista de que isso eu posso fazer ou isso eu não posso fazer. E às vezes nós temos essa tendência. Eu não posso pecar. Eu não posso mentir. Eu não posso falar mal do meu próximo. Eu não posso deixar de orar que Deus me detesta, Deus me odeia. Eu não posso isso ou aquilo. Isso é legalismo. Pastor, mas você está dizendo que eu posso pecar? Não falei isso. E nem vou dizer isso. Mas nós somos livres para não pecar. Percebe a diferença? Nós somos livres. E esse é o propósito de Deus. Esse é o chamado. Quando Deus nos criou e nos chamou, nos inseriu na sua vontade, no seu reino, está implícito esse chamado em nós, e através do sacrifício de Cristo, que nos libertou. E por isso nós não somos mais escravos do pecado. E esse é o propósito também, implícito nesse nosso chamado, de não estarmos mais debaixo do jugo do pecado. Nós não somos obrigados a pecar. Nós somos livres para não pecar. Então, imitar a Deus é amar o seu próximo. Foi assim que Deus fez conosco. Imitar a Deus é ser livre para não falar mal do outro. Imitar a Deus é ser livre para abençoar o outro. Imitar a Deus é ser livre para estender a mão para aquele que está passando por necessidade. Imitar a Deus é ser livre para não odiar. Imitar a Deus é ser livre para amar incondicionalmente. E esse é o nosso chamado, amar incondicionalmente. Eu amo, mas não é imitar a Deus. Eu perdoo, mas não é imitar a Deus. E quando nós olhamos os atos de Deus, que todos eles são maravilhosos, são gloriosos, mas nós podemos imitar a Deus revelando Jesus às pessoas que ainda não o conhecem. Isso Deus fez por nós. Deus revelou o seu Filho ao mundo. Quando o mundo caminhava sem nenhuma perspectiva humana de salvação, Deus lá ainda em Gênesis, quando Adão pecou, Ele já mostra, Ele já sinaliza para a humanidade que Ele enviaria um Salvador. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém inimizade, falando quando Deus fala com o diabo ali no momento após Adão e Eva terem caído em tentação. Deus fala
para o diabo: e porém inimizade entre ti e a mulher, porque é da mulher que Deus enviaria Jesus. E entre a tua semente, ou seja, os filhos do reino das trevas, e a sua semente, a semente da mulher. E esta semente da mulher te ferirá a cabeça, porque é na cabeça que se mata a cobra, a serpente, e é na cabeça que Jesus pisou Satanás, vencendo lá na cruz. E tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo tentou e ainda tenta muitas coisas, mas ele jamais venceu Jesus Cristo. Jamais vencerá. Deus revelou Jesus Cristo a nós. E de uma forma peculiar, Jesus chegou nas nossas vidas em momentos diferentes, né? No meu momento, diferente da Magnólia, do seu. Você lembra como é que foi? Você lembra como é que foi esse momento? Eu lembro, eu tinha 18 anos, pobre, sem dinheiro, tinha uma danceteria, uma boate na minha cidade, chamava Cogumelos. E para entrar tinha que pagar, né? Mas eles davam alguns ingressos, alguns tickets, para aqueles que chegassem mais cedo, para fazer o movimento. Então assim, a coisa ficava boa depois da meia-noite. Então quem chegasse às 10 ganhava os tickets para entrar. E todo sábado não tinha dinheiro, eu ia lá. E todo sábado eu saía de lá 3, 4 horas da manhã, cansado de dançar, de tentar alguma coisa, não tinha dinheiro para beber refrigerante, não tinha dinheiro para beber, não tinha nada. E eu saía de lá sempre com a mesma sensação, que é a sensação da paz que o mundo dá. E é por isso que Jesus fala assim: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E eu saí de lá vazio, triste, frustrado com a minha noite, decepcionado, e sempre eu dizia a mesma coisa: não volto mais aqui, não vale a pena. E no sábado seguinte estava lá eu de novo, às 10 da noite, eu e mais uns gatos pingados, porque era mais barato, ou de graça. E saía a mesma coisa. Ia em outros lugares. E caminhava. Vocês já ouviram muito falar da minha mãe, né? A avó Roxa, né? Ela fala umas coisas assim que nem ela sabe mais o que significa. Mas ela fala assim: você parece cachorro louco, não para. Ou então ela fala: você é um bandoleiro, não para. Não me pergunta o que quer dizer, que eu não sei. Mas eu sei que boa coisa não é. Mas quando eu olho para esse passado, e provavelmente você olha para o seu, eu vejo um passado que já foi resolvido na cruz. Eu vejo um passado onde, de um lado, tinha as minhas misérias, os meus anseios e desejos de alcançar aquilo que viesse satisfazer a minha alma, o meu ser. E jamais eu conseguia alcançar por força própria. Então isso gerava uma tristeza em mim, mas não gera mais, porque, como eu disse, foi tratado na cruz. Por outro lado, eu olho para esse passado e vejo algo maravilhoso, que foi um ponto, um divisor de águas na minha vida, que foi quando Cristo olhou para mim, aquele ainda tão jovem, 18 anos, e disse: olha, é de mim que você precisa. Você não precisa disso ou daquilo. Você pode deixar de ser escravo do pecado, escravo do diabo, escravo do reino das trevas, deixar de ser filho do reino das trevas e passar a ser um filho de Deus, habitante nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com todos os seus pecados perdoados. E por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu olho para esse divisor de águas na minha vida, que foi o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele entrou no meu coração, mostrou para mim quão miserável em mim mesmo eu era, o quão vazio eu estava, o quanto eu precisava dEle, o quanto Ele tinha feito por mim, o quanto Ele sofreu
por mim, o quanto ele chorou, o quanto ele suportou, não somente naquele momento da cruz, mas em todos os momentos em que ele, a partir de que ele deixou a sua glória, como Paulo diz lá em Filipenses 2, ele tornou-se homem, na forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Jesus já estava sofrendo. Quando Jesus, essa pessoa da Trindade, deixa a sua glória, ele já entra em sofrimento. Não é só a cruz. Nós achamos que é a cruz. Ele nasceu num corpo limitado, corruptível. Ele sofreu. Ele teve suas necessidades humanas, como todos nós. Ele sofreu. Sabe para quê? Para que você e eu nos encontrássemos com Ele. E eu creio que o seu momento, ele foi diferente do meu, provavelmente, em algumas peculiaridades. Mas você estava tão vazio quando Jesus te encontrou, estava tão perdido quando Jesus te encontrou, estava tão cheio de culpas quando Jesus te encontrou, estava tão desorientado quando Jesus te encontrou, que a sua experiência se torna tão semelhante à minha, às nossas. E agora você se depara com um texto como esse, dizendo assim: sede vós imitadores de Deus. Para mim não tem dinheiro que paga. Para mim não tem diversão humana que paga. Para mim não tem prazer carnal que se compare, pelo menos, a tamanha grandeza de chamado. E é esse o chamado de Deus para mim e para você. E é por isso que não vale a pena viver de uma forma cega, inconstante. Hoje eu sou, amanhã eu não sou. Preguei na última mensagem minha aqui, que eu preguei aqui, sobre a perseverança. Quando Jesus fala, aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Não é uma ameaça. Jesus não ameaça ninguém. Jesus convida a estar. Jesus convida a estar para sempre com Ele. Aquele mesmo convite que Ele fez para Marta, quando Marta estava ali envolvida com muitas coisas, os seus afazeres. Não, Marta, calma lá, senta aqui com Maria e vamos conversar. Jesus convida você e eu a estarmos para sempre com Ele, como Ele convidou aquela mulher samaritana lá naquele poço. Uma mulher frustrada, uma mulher que já tinha passado por vários relacionamentos amorosos, e aquele na qual ela estava envolvida ainda não era um relacionamento pleno que satisfazia o seu coração. E muitas vezes nós nos envolvemos em relacionamentos com pessoas, com negócios, com momentos, com prazeres, porque falta a presença de Cristo em nós, aquela presença que preenche, aquela presença que nos orienta. E aquela mulher samaritana estava assim, olha, Jesus falou, você já foi casado várias vezes, né? Você já teve vários maridos, e esse com o qual você vive não é seu. E quando a gente olha, porque a tradução às vezes nos causa essa estranheza de uma língua para outra, parece que Jesus estava lançando em rosto, estava pondo o dedo na sua ferida, estava acusando. Jesus não é acusador. Jesus estava dizendo assim, olha, se beberdes desta água que eu tenho para te dar, isso suprirá as suas reais necessidades. Você pode sair desse relacionamento ou acertar o seu relacionamento de maneira que você tenha paz naquilo que você estiver fazendo. E esse é o nosso chamado, irmãos. Revelarmos a pessoa de Cristo que já nos foi revelado através da sua palavra, através da sua presença nessa terra, às pessoas que não o conhecem. Muitas pessoas estão caminhando cegamente, porque não conhecem, não ouviram, ou ouviram de uma forma muito superficial. Elas precisam que alguém lhes fale. Como ouvirão se não há quem pregue? Disse o eunuco a Filipe.
E quando Deus chama o profeta Isaías, Deus fala: a quem enviarei? E o profeta fala: eis-me aqui, Senhor. Quando nós dizemos eis-me aqui, Senhor, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu quero imitar o Senhor. E eu gostei muito da mensagem que a Magna pregou sobre esse texto de Isaías, numa perspectiva que eu não tinha pensado ainda. Isaías era um profeta, está entre os grandes profetas do Antigo Testamento. E ele fazia parte da elite. Ele vinha de uma família com posses. Ele andava nos palácios, diferente da maioria dos profetas, como Jeremias, por exemplo, e outros. Mas ele ficou tanto envolvido com o ambiente que ele passou a fazer as mesmas coisas. E quando ele tem a visão de Deus, e ele entende que esse era o chamado para ser imitador de Deus, revelando Jesus, revelando a palavra de Deus. Até então Jesus não tinha nascido, mas revelando a palavra de Deus, a lei de Deus ao mundo, ele percebe que ele em si mesmo, ele não poderia ser o imitador de Deus. E aí? E aí ele confessa as suas transgressões. Estou repetindo aqui parte da pregação da Magna. Ele reconhece. Ele não fala assim: para mim não dá, não, chega e sai correndo do templo e não volta mais. Ele diz assim: para mim não dá como eu estou. Para mim é impossível como eu estou. Ser imitador de Deus, para mim não é possível dessa maneira que eu tenho vivido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de lábios impuros. É isso que nós precisamos, gente. Se nós quisermos imitar Deus, reconhecer que nós não somos nada em nós mesmos, que nós não podemos nada em nós mesmos, e colocar diante de Deus, em cima da mesa, abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu pequei, eu fiz mesmo isso, que não agradou o Senhor, que entristeceu o Senhor, mas antes disso, feriu a mim mesmo. Senhor, eu estou numa vida que não está legal, eu não estou conseguindo gerenciá-la, eu estou entregue, eu estou dependente das circunstâncias, eu estou dependente dos relacionamentos, eu estou dependente dos vícios, estou dependente a tantas coisas. E Paulo coloca isso nesse texto de Efésios 5. O problema é que a gente acha que sempre Deus vai nos tratar a chicotadas, né? E às vezes nós, pastores e líderes, damos essa impressão. Que Deus está sempre com um chicote na mão, prontinho para estralar. Jesus, num texto, em uma de suas maravilhosas palavras, Jesus fala assim: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Jesus está dizendo assim: quem aqui tem filhos? Eu já falei isso em algumas mensagens anteriores. Levanta a mão assim, quem tem filhos aqui? Maravilha. O que você está disposto a fazer para que o seu filho fique bem, sua filha fique bem? Até que ponto você chegaria? Tudo? Morreria por eles ou não? Morreria? Vou repetir aqui. Eu sempre digo de uma forma brincando, falamos acho que ontem, né? Eu estou disposto a morrer para os meus filhos, caso precise. Caso precise. Se precisar, eu morro. Quanto mais Deus. E Ele já provou isso. Em Romanos diz que Ele nos amou primeiro. Nós não amamos Deus porque somos bonzinhos. Nós não amamos porque Ele nos amou primeiro. E deu o seu Filho unigênito para que morresse no nosso lugar.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós estamos sempre dispostos a perdoar os nossos filhos, a amar os nossos filhos, a alimentar os nossos filhos, a conversar, a orientar, a corrigir e fazer tudo, até mesmo morrer por eles. Quem aqui está sempre com um chicote na mão, esperando seu filho errar, para estralar nas costas dele? Tem alguém aqui? Se tiver, nós vamos mandar internar mesmo. Tem não, né? Hã? Michel? Juiz, hein? É isso. Então, quando nós olhamos para Deus, e imaginamos que Ele tem um chicote na mão esperando para bater em nós, nós estamos dizendo assim, em outras palavras, eu sou melhor do que Deus. Eu amo melhor do que Deus. Eu amo mais do que Deus. Eu perdoo mais do que Deus. Eu faço melhor do que Deus. E é mentira. E é mentira. Deus nos ama. Está sempre disposto a nos perdoar. Mas nós precisamos abrir o nosso coração e colocar diante dele: Senhor, eu pequei. Senhor, eu queria pecar. E pequei. E algumas vezes, Senhor, eu não queria. Foi um acidente. Eu deixei de vigiar, mas eu pequei. Estou aqui diante do Senhor. Eu não preciso de nada mais a não ser do seu perdão e da sua graça. E é esse Deus que nós devemos comunicar às pessoas. Um Deus que ama a sua criação. Um Deus que ama os seus filhos e filhas. Quantas pessoas estão sofrendo por causa de culpa, irmãos? Culpa por causa do seu passado. Eu tenho certeza que se nós fôssemos honestos aqui, fosse levantar a mão, eu sinto culpa por causa disso que eu fiz ou falei. Várias pessoas, talvez todos nós, levantaríamos as nossas mãos. Sabe de uma coisa? Jesus quer tirar você da culpa do seu coração. Pessoas que não conseguem se relacionar por causa de culpa. Pessoas que não conseguem gerir seus negócios por causa de culpa. A culpa oprime. E o diabo, é isso que ele quer fazer com as pessoas. Torná-las escravas dele através da culpa. Deus não te ama. Deus não te perdoa. Deus quer você longe. Culpa, culpa, culpa. E eu quero convidar você nessa manhã a abrir o seu coração para Deus e dizer: Senhor, eu fiz ou tenho feito isso que não agrada o Senhor, mas eu não quero sair daqui nessa manhã sem pecar. Pastor, mas e depois, se eu fizer a mesma coisa, você vai estar vivo depois? Eu não sei se eu vou estar. Depois não pertence a nós. Mateus capítulo 6. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O nosso dia é hoje. O momento é hoje. Por isso que Paulo, já quando ele está quase terminando essa palavra, ele diz assim, lá no versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Jonas, quando estava fugindo da presença de Deus, ele estava dormindo no barco. Muitas vezes nós estamos dormindo porque a culpa, o pecado causa em nós peso, sonolência, preguiça espiritual. E é esse Deus de amor que nós devemos comunicar às pessoas. Mas antes disso, nós precisamos fazer como o profeta Isaías fez: confessar as suas mazelas, confessar as nossas mazelas, dizendo: Senhor, eu sou isso aqui que o Senhor está vendo e me conhece melhor mesmo. Como o salmista orando, ele diz: sonda, Senhor, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Você quer ser imitador de Deus? Jesus não nos obriga, mas o chamado é esse. Se você e eu não queremos, estamos no lugar errado, estamos no propósito errado, estamos na vida errada, estamos numa existência errada. Porque o propósito da nossa existência é esse:
sermos imitadores de Deus. Por isso que Paulo fala, sedes vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu imito Cristo, eu imito Deus. Então pode me imitar também. Ah, Paulo não pecava. Claro que Paulo errou muitas vezes. A gente vê na discordância dele com Barnabé, com relação a Marcos, por ter abandonado uma missão. Nós vemos algumas situações em que Paulo agiu de impulso. Ele errava, ser humano. Nós vemos Pedro, não vou falar quando ele negou Jesus, porque era antes da sua conversão. Vou falar depois, quando Paulo escreve acerca de Pedro, fala, eu resisti Pedro na cara. Eu chamei a atenção de Pedro, porque ele falava contra a lei, falava contra os judeus que ainda guardavam a lei, mas estava lá comendo com eles. Ou seja, não é que ele era hipócrita, mas talvez Pedro teve alguns momentos de hipocrisia. E talvez você pode até dizer, ele era um hipócrita. Eu não chegaria tanto. Homens de Deus erraram. Mulheres de Deus erraram. E nós poderíamos aqui citar muitos exemplos. Grandes evangelistas, pregadores, que caíram de várias formas. Mas o Senhor os levantou com graça. E é esse Deus, é nesse chamado que Deus te quer. É nesse chamado que Deus me quer. Não é numa outra coisa, não importa o que você vai fazer depois que seja para glorificar a Deus. A questão é você e eu entendermos o chamado, é esse chamado, imitarmos a Deus. Certa vez uma pessoa me diz, pastor, mas eu não sou Jesus. Eu sei que você não é. Não me falou novidade nenhuma. Primeiro, se fosse, já não estava aqui em carne e osso, né? Mas o convite é para sermos imitadores dele. Sabe como? Darmos o nosso melhor para que a outra pessoa fique bem. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Deus fez. Jesus não deu o melhor para que ele mesmo ficasse bem. Ele deu o melhor de si. E isso é o altruísmo que a gente conhece. Ele deu o melhor de si para que o outro ficasse bem. E nesse melhor ele foi cuspido, foi torturado, carregou a cruz, levou uma coroa de espinho, foi crucificado naquela cruz, derramou seu sangue, foi humilhado, foi escarnecido e muitas outras coisas. Ele deu o seu melhor para que o outro ficasse bem. Mas antes disso, você e eu precisamos estar de bem com Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está em paz com Deus? Feche os seus olhos um instante. Vamos ficar em pé?